Pessoal, mais um vídeo para vocês sobre obstetrícia e nesse vídeo eu vou passar um feedback da nossa primeira atividade que vocês fizeram a pesquisa sobre quais eram as diferenças da circulação fetal com a circulação do adulto. Então, quem quiser acompanhar pela nossa apostila no slide 62, a gente começa a falar sobre circulação fetal. E antes de mais nada, é importante frisar que a circulação fetal ela acontece através de uma via placentária, em que esta via placentária garante ao feto oxigenação, nutrição e excreção. Vocês já devem imaginar, a gente já falou em algumas aulas, que a circulação do feto ela é diferente da do adulto. Né? Não tem como o pulmão de um feto fazer trocas gasosas com o meio ambiente. O feto ele está imerso no líquido amniótico, protegido pelas membranas amnióticas, pela placenta, o útero. Então, essa circulação do feto ela é diferente, tá bom? Para compreender a circulação fetal, isso é um processo bem complexo. Tá bom? E eu vou passar de uma maneira bem resumida para vocês o que é que a gente precisa compreender aqui a nível de técnico de enfermagem. Nós não vamos entrar na anatomia da circulação do feto, que é algo bem complexo, que não cabe a este momento, a gente levaria muito tempo para isso. Eu teria que retomar a circulação, o sistema circulatório com vocês e a gente ia acabar falando muito de anatomia e fisiologia e não é o nosso intuito, né? Muitos vão agradecer muito isso. Gente, para a circulação do feto, que é importante? Existem três características que elas são particulares a esta circulação do feto. Que características são essas? São três estruturas, tá? São três estruturas que caracterizam a circulação do feto. Vamos consertar essa frase. Três estruturas que caracterizam a circulação do feto. A primeira delas é o ducto venoso, o forame oval e o canal arterial. Essas estruturas, elas estão presentes na circulação do feto para que seja possível esta vida intrauterina e que seja possível os fenômenos de oxigenação, nutrição e excreção desse feto. Quem vai garantir tudo isso? A via placentária, a placenta, que é uma estrutura transitória da mãe. Essas estruturas, ducto venoso, forame oval e canal arterial, que são três estruturas aí deste feto para mantê-lo ali nesta vida fetal que é transitória também, essas estruturas elas vão se fechar ao nascimento desse bebê. Quando o bebê ele vem ao mundo, quando ele nasce, essas estruturas elas vão se fechar, vão regredir e todo o sistema circulatório e respiratório deste bebê vai começar a agir e a funcionar como a circulação de um adulto. Então, existem essas três estruturas que caracterizam a circulação do feto apenas para permitir a vida intraútero, dentro do útero. Após o nascimento, não há mais necessidade destas três estruturas, como ducto venoso, forame oval e canal arterial. Então, assim que o bebê nasce, essas estruturas vão se fechando no sistema cardíaco do bebê e até em torno aí de umas 15 horas pós-nascimento, todas essas estruturas já se fecharam e a circulação dele acontece como a circulação de um adulto e podendo aí se restabelecer todo o fluxo normal entre sistema circulatório e respiratório, tá bom? Então, dizer na pesquisa da atividade 1 quais são essas diferenças entre a circulação do feto e a circulação do adulto foi nossa primeira atividade. Então, o aluno que
explicou sobre essas estruturas, sobre essas 3 estruturas que eu passei para vocês, ele teve aí nota máxima na atividade. Teve alunos que simplesmente escreveram como que é uma circulação. Blá, 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 encheu papel, mas não focou em quais são as diferenças, tá? Que é o ducto venoso, forame oval e canal arterial. Isso que era importante, era a chave da nossa primeira atividade, certo? Na segunda atividade, vocês precisavam falar sobre as características anatômicas e morfológicas do cordão umbilical e da placenta, tá bom? E eu ainda não terminei de avaliar, estou avaliando, tá? 1 a 1, e assim que tiver tudo pronto, eu passo as notas para vocês no portal. Gente, cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é uma estrutura que garante a passagem de nutrientes e trocas gasosas entre a mãe e o bebê. Ele é formado por 2 artérias e uma veia. Isso é importantíssimo. Monitores de estágio, coordenadores de estágio sempre perguntam isso, que o cordão umbilical é formado por 2 artérias e uma veia, tá bom? O cordão umbilical, ele costuma ser bem grosso, ele tem uma estrutura gelatinosa, tá bom? E o comprimento dele, isso aí vai variar de bebê para bebê. Isso aí não tem muita relação. Qual que é o melhor cordão? Mais comprido, mais curto? Não. Vai de bebê para bebê. E só que é importante que essa estrutura, do cordão umbilical, ela é gelatinosa, certo? Aqui, no nosso slide de número 64, diz o seguinte: as artérias do cordão umbilical, elas conduzem sangue pobre em oxigênio do feto para a placenta, e a veia conduz o sangue rico em oxigênio da placenta para o feto. Então, mais uma vez, mostrando que o cordão umbilical, ele permite a passagem de nutrientes e trocas gasosas entre feto e mãe. E a placenta, o que ela faz? A placenta, ela é um órgão transitório que liga o cordão umbilical O feto, ele está ligado pelo cordão umbilical à placenta. Então, a gente tem um bebezinho, cordão umbilical, placenta, tá bom? Então, esta ligação entre bebê e placenta é pelo cordão umbilical que faz esse canal de comunicação. A placenta, ela é um órgão transitório, como nós já falamos, ele é um órgão materno. Por que ele é transitório? Porque ele vai existir somente enquanto perdurar essa gestação. Após o nascimento do bebê, após a expulsão do bebê no nascimento, depois vai ter a expulsão da placenta. E a placenta, ela funciona como órgão transitório, funcionando como pulmão desse feto, como intestino, como rim, como hipófise, como fígado e como adrenal. Olha a importância deste órgão para a vida intrauterina. E quais são as funções da placenta? Fornecer nutrientes e oxigênio para o bebê, produção de hormônios, proteção imunológica do bebê e proteção mecânica também para esta criança que está em desenvolvimento. Então, depois eu quero que vocês olhem, Eu espero que vocês estejam acompanhando os slides. Aqui no slide 66 e 67, temos aqui imagens que eu coloquei para vocês do nosso material sobre a placenta. E lá no plano de estudo,